ICE é uma série animada da Marvel Studios que explora as realidades alternativas dentro do multiverso Marvel. Cada episódio apresenta uma narrativa divergente, explorando como eventos-chave poderiam ter ocorrido de maneira diferente. Por exemplo, e se Peggy Carter tivesse se tornado a Capitã América? Ou, e se T'Challa fosse o Star-Lord? A série permite aos fãs visualizarem versões únicas e intrigantes de seus personagens favoritos, desdobrando-se em cenários fascinantes que desafiam as expectativas estabelecidas pelo universo principal. Com essa intrigante premissa, é fácil visualizar algumas variantes impressionantemente poderosas dos personagens-chave do UCM. No vídeo de hoje, iremos ranquear o top 14 personagens mais poderosos de DC, explorando as variantes e os seres que se destacaram no vasto multiverso Marvel. Em 14º lugar, Kahhori. A Kahhori marca um capítulo inovador no universo cinematográfico da Marvel, sendo a primeira personagem totalmente original, exclusiva da animação ICE. Kahhori é uma jovem de origem Mohawk, pertencente ao povo indígena nativo da América do Norte, assim como a Carol Danvers. A Kahhori também adquiriu os seus poderes graças ao Tesseract, que no seu universo caiu num lago após a destruição de Asgard. Apesar de ter uma origem semelhante à da Capitã Marvel, a Kahhori possui poderes completamente diferentes dos da Carol Danvers. O único poder que elas têm em comum é a manipulação de energia cósmica. E para por aí, por que mesmo as duas podendo manipular energia cósmica? A Kahhori é capaz de fazer outras coisas além de apenas projetar energia pelas mãos como a Carol Danvers faz. A Kahhori pode criar poderosos campos de força que resistem aos ataques do Evil Doctor Strange. Possui telecinese, pode abrir portais para qualquer lugar do multiverso. É imortal ao tempo, tem fator de cura, pode voar. A Kahhori também pode usar o seu poder cósmico para ampliar os seus atributos físicos, como força e velocidade. E a Kahhori também demonstrou poder manipular os elementos. Num curto período de tempo, a Kahhori evoluiu muito seus poderes. Antes ela não era capaz de se defender de ataques de canhões. Já no episódio final da segunda temporada disse, ela estava encarando um monte de personagens poderosos do multiverso como a Wanda Zumbi. A Hela estava até incomodando e viu Doctor Strange junto da Capitã Carter com as joias do infinito. Em 13º lugar, Peter Quill. Em Guardiões da Galáxia Volume 2, finalmente obtivemos a resposta sobre quem era o pai de Peter Quill e o motivo pelo qual ele foi capaz de segurar a Joia do Poder, mesmo sendo apenas um humano. O motivo pelo qual o Quill pode suportar o poder da Joia do Poder é por causa da sua herança como um semideus cósmico, sendo filho de Ego, um celestial, e de uma humana. Devido a essa linhagem divina, Quill possui a capacidade de manipular matéria e energia cósmica, além de habilidades telecinéticas. Em ICE, a gente descobriu que o Quill controlado pelo Ego foi capaz de destruir 8 dos 9 reinos, só restando o reino de Midgard, que é a própria Terra. E mesmo sendo apenas uma criança, o Quill deu muito trabalho para os Vingadores dos anos 80, só sendo derrotado quando Thor entrou em cena. Mesmo sendo mais fraco que o seu pai, o Peter foi capaz de derrotar a forma corpórea do Ego, que, lembrando, estava derrotando facilmente todos os Vingadores, incluindo o próprio Thor. E o Quill, após absorver o poder das sementes de expansão do Ego, foi capaz de derrotar o seu pai e salvar a Terra. O problema do Quill é que ele só vai possuir os seus poderes divinos enquanto o Ego estiver vivo, o que é uma grande fraqueza para ele. Outra fraqueza do Quill é que ele ainda é uma criança, por isso ele não compreende a totalidade de seus poderes. Com o tempo e experiência, é possível que ele alcance um nível de poder comparável ao de Ego quando mais velho. Em 12º lugar, Tulk. Você sabe quem é o Tulk? Se não sabe, fique sabendo que o Tulk é a fusão entre o Thor e o Hulk. Na segunda temporada de ICE, fomos apresentados a uma versão única e peculiar dessa fusão entre Thor e Hulk. Embora o Tulk tenha uma participação limitada na tela, como uma fusão entre Thor e Hulk, é evidente que sua força é extraordinária. Entre os seus poderes, destaca-se a super força, teoricamente superior tanto à do Hulk quanto à de Thor. O Tulk também possui invulnerabilidade, um fator de cura acelerado, a habilidade de voar e, por ser uma fusão, mantém a capacidade de manipular raios e trovões como Thor. Uma característica distintiva do Tulk em relação a outras versões do Thor é o uso de uma espada em vez de um martelo como arma. Essa combinação de poder faz do Tulk um ser externamente poderoso no universo de ICE. Só é uma pena a gente não ter muitas informações sobre essa variante, porque de visual, é um dos melhores de todo o ICE.
Em 11º lugar, Capitã Marvel. Quem aí se lembra quando o chefão da Marvel toda, Kevin Feige, tinha dito que a Capitã Marvel iria ser a personagem mais poderosa do universo cinematográfico Marvel? Durante algum tempo, ela até poderia ser considerada a personagem mais poderosa do UCM, só que a gente sabe que isso nunca foi uma verdade absoluta. É inegável que ela é sim muito overpower, mas nunca foi a personagem mais poderosa do UCM. Como dito anteriormente, a Carol Danvers adquiriu os seus poderes graças ao Tesseract. Além disso, ela também é uma híbrida humana Kree. Isso porque ela recebeu uma transfusão de sangue de um Kree, ganhando atributos físicos sobre-humanos, graças à sua biologia híbrida. E ao poder do Tesseract, a Carol Danvers adquiriu vastos poderes cósmicos que fazem dela um dos seres mais poderosos de todo o UCM. Ela é capaz de gerar uma quantidade massiva de energia cósmica, que ela pode usar tanto para se defender, como para ampliar todas as suas outras habilidades. Ela também é capaz de absorver e manipular quase todo tipo de energia, como por exemplo os raios do Thor. Além da absorção e manipulação de energia, a Capitã Marvel também se mostra ser um dos maiores pesos pesados do UCM. A gente viu em IC que ela é capaz de jogar os seus adversários a distâncias continentais apenas no soco. Além da sua imensa força bruta, ela também pode voar a velocidades relativista. É invulnerável, imortal ao tempo e tem um fator de cura super acelerado. Quando a Carol Danvers entra no seu modo binário, ela fica praticamente invencível e todos os seus poderes aumentam exponencialmente. Para quem ainda tem dúvidas sobre quem venceria numa luta entre o Thor e a Capitã Marvel, a animação IC já respondeu essa pergunta, e quem levou a melhor foi a Capitã Marvel. Em 10º lugar, Odin. No universo cinematográfico Marvel, os personagens tradicionalmente considerados deuses, como Odin e os habitantes de Asgard, sempre foram representados como seres alienígenas, desmistificando a ideia de deidades e enfatizando uma abordagem mais científica para explicar suas habilidades e origens. É uma pena ver o que fizeram com os deuses de Asgard, principalmente com Odin e o Thor. O Thor, pelo menos, teve algum desenvolvimento, e ao longo dos filmes, a gente foi vendo que ele era sim muito forte, nada comparado à sua versão das HQs, mas mesmo assim era forte. Agora, o Odin, pensa num personagem completamente desperdiçado. O Odin das HQs da Marvel é um Skyfad mega poderoso. Nos quadrinhos o Odin enfrenta os Celestiais e destrói galáxias inteiras. No UCM, a gente não viu nem uma pequena fração desse poder mostrado nos quadrinhos. No UCM o Odin é muitas vezes retratado como um velho passivo, raramente demonstrando a magnitude de seus poderes conforme visto nos quadrinhos. A verdade é que o Odin do UCM vive mais de citações do que feitos em si. Em IC, infelizmente isso não mudou, mas, pelo menos a gente viu ele lutando. Claro que ele estava se segurando na luta contra Hela e o Mandarim. Mesmo assim, é raro ver esse velhote lutando. Mesmo mostrando pouca coisa no UCM, o Odin é consideravelmente poderoso. É só lembrar que junto da Hela, ele conquistou todos os 9 reinos. Além disso, o Odin também sabe usar magia, e seus feitiços são tão poderosos, que mesmo com a sua morte, os seus encantamentos não se quebram. Como visto com o encantamento do Mjolnir, e falando no Mjolnir, lembra que a Hela quebrou o Mjolnir como se fosse um biscoito em Thor Ragnarok? Pois bem, em IC, a gente viu que o Odin é capaz de fazer a mesma coisa com a Gungnir. O Odin é capaz de manipular grandes quantidades de energias cósmicas e místicas para realizar várias façanhas. Esse poder é chamado de Força Odin. O Odin também se mostrou ser poderoso o suficiente para lutar e tomar a chama eterna do Surtur, o causador do Ragnarok. Apesar disso, eu tenho minhas dúvidas se ele fez isso sozinho, já que em IC, ele não foi capaz de impedir o Ragnarok em Asgard. O Odin também, como mostrado no primeiro filme do Thor e em IC, é capaz de retirar os poderes divinos dos Asgardianos, e pode até mesmo conceder poderes aos humanos, como visto com o Capitão América e a Jane Foster, que conseguiram os poderes do Thor graças ao encantamento do Odin. Em 9º lugar, Hela. Agora, vamos abordar minha vilã favorita da Marvel. Em Thor Ragnarok, fomos apresentados a Hela, a primogênita e antiga executora de Odin. Desde sua infância, Hela foi forjada para ser a arma suprema de Odin. Juntos, Hela e Odin conquistaram todos os 9 reinos. Após conquistarem todos os 9 reinos, o Odin optou por buscar a estabilidade e a paz entre os reinos, consolidando seu poder e atuando como um guardião em vez de um conquistador.
Ao contrário de Hela, que ansiava por conquistar todos os reinos do universo, quando a ambição e o desejo por conquista de Hela se tornaram descontrolados, Odin resolveu prender sua filha em Hel. Em Yssi, Odin tomou uma decisão diferente. Em vez de aprisionar Hela em Hel, ele optou por privá-la da fonte de seus poderes, que era sua coroa, e mandar ela para Midgard. Essa abordagem é semelhante ao que ele fez com Thor em seu primeiro filme. A Hela só teria a chance de recuperar seus poderes caso desenvolvesse compaixão pela vida. Na Terra, Hela teve a oportunidade de buscar redenção ao embarcar em uma jornada peculiar. Quando Odin veio em busca dos 10 Anéis, Hela e o Mandarim uniram forças para derrotar o velho. O ponto crucial surgiu quando Hela teve a chance de matar Odin, mas demonstrou compaixão pela vida. Esse ato levou à recuperação de seus poderes divinos, desencadeando uma transformação significativa. Em vez de persistir como a deusa da morte, Hela renasceu como a nova deusa da vida de Asgard, ficando bem mais poderosa do que quando ela era a deusa da morte. Após derrotar seu pai, Hela ascendeu como a nova governante de Asgard, libertando os 9 reinos e protegendo mundos vulneráveis contra tiranos como Thanos. Ao assumir o papel de governante, Hela tornou-se uma Skyfade. Agora Hela possuía tanto poder sobre a vida e a morte, quanto a força Odin de seu pai, graças a Gungnir. Em 8º lugar, Surtur. Quando Surtur está em posse da chama eterna, o capiroto torna-se imparável. Em Yssi, o Surtur ainda não desempenhou um papel como vilão central em alguma história, mas é inegável que ele é um dos personagens mais poderosos na série. Com a chama eterna, Surtur atinge um nível de poder gigantesco, sendo capaz de enfrentar os seres mais poderosos do universo. Testemunhamos em Thor Ragnarok do que Surtur é capaz, lembrando que ele destruiu Asgard inteira com a sua espada do crepúsculo. Na segunda temporada de Yssi, esse feito se repete no episódio da Kahori. É bem fácil de se imaginar que Surtur poderia varrer o chão com os Vingadores e os Guardiões da Galáxia de brinde. Tomara que na terceira temporada, o Surtur tenha um episódio próprio, quem sabe enfrentando os Vingadores na Terra. Em 7º lugar, Ego. Se falamos do filho, é hora de mencionar o paizão, que, sem sombra de dúvida, é ainda mais poderoso. Em qualquer realidade maluca do vasto multiverso Marvel, Ego sempre se destaca como uma das ameaças mais formidáveis desses universos infinitos, isso porque ele deseja expandir a sua essência por todo o universo. Ego faz parte da raça de deuses alienígenas conhecida como Celestiais, os mesmos mostrados no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia e no filme dos Eternos. Apesar de ser um Celestial, Ego não se assemelha em nada a um Celestial padrão. Enquanto os Celestiais são seres humanoides gigantescos que usam armaduras chamativas, Ego possui a forma de um planeta. Apesar das diferenças de aparência, Ego ainda mantém muitos dos poderes característicos dos Celestiais, como manipulação das energias cósmicas e da matéria. Além disso, o Ego também é virtualmente imortal. Enquanto seu cérebro estiver intacto, o Ego vai continuar vivendo. Em Yssi, a gente viu que o Ego pode facilmente encarar os Vingadores dos anos 80, só sendo derrotado entre aspas pelo próprio Peter Quill, que mandou um Leiga na cara do seu velho. Em 6º lugar, a Anciã. Só eu que acho a Anciã da Tilda Swinton uma das personagens femininas mais legais do UCM, e que adoraria ver um episódio inteiro disso focado nela. Sério, a personagem é muito interessante e daria para criar muitas histórias boas tendo ela como a protagonista. Em Yssi, infelizmente, ela teve pouco tempo de tela no episódio do Evil Doctor Strange da primeira temporada, mas o pouquinho que ela apareceu já mostrou que ela era muito mais poderosa do que ela aparentava em Doutor Estranho e Vingadores Ultimato. Sério, eu não estou brincando. Essa carequinha literalmente dividiu a realidade em 2 linhas temporais e fez com que elas existissem simultaneamente. Isso tudo para tentar salvar o seu universo do seu Evil Doctor Strange, que pretendia romper um ponto absoluto no tempo para salvar a Christine, o que resultaria em um paradoxo que destruiria o seu universo. E lembrando que a Anciã realizou esse baita feito de poder sem usar nenhuma joia do tempo. A Anciã é tão poderosa quanto o Stephen Strange, e não é à toa, já que ela foi a mentora dele. Por isso, tudo sobre magia que o Stephen Strange sabe hoje, é graças à Anciã. Então, tudo que o Stephen Strange é capaz de fazer, em teoria ela também poderia fazer, e talvez até melhor, já que ela possui muito mais conhecimento em magia,
e sabe muitas coisas que o Stephen Strange nem sonha em saber. E não se engane, a anciã não se garante só no poderzinho não. Ela também manda muito bem nas artes marciais, inclusive ela combina a magia com as artes marciais para ficar ainda mais poderosa. Se a anciã é capaz de dividir a realidade em duas, o que mais essa mulher não é capaz de fazer? Em quinto lugar, Feiticeira Escarlate. No episódio 8 da segunda temporada disse: conhecemos o universo 1602, uma versão renascentista do universo Marvel. Por causa de uma incursão, várias variantes dos personagens da Marvel são transportados para o universo de 1602, resultando em interpretações fascinantes e inusitadas de nossos heróis e vilões favoritos, como o Thor virando rei, o Tony Stark se tornando um cientista maluco, o Steve Rogers virando uma espécie de Robin Hood, e a Wanda Maximoff se transformando numa espécie de Merlin. Mesmo com uma participação breve no episódio 8, a Wanda Merlin do universo 1602 mostrou ser incrivelmente poderosa. Além de conter o Thor e retardar uma ruptura na realidade simultaneamente, ela demonstrou plenos poderes como a Feiticeira Escarlate, incluindo a capacidade de distorcer a realidade, telepatia e telecinese. Pode abrir portais para outros universos e possui até mesmo um toque de adivinhação. Uma variante fascinante da nossa Feiticeira Escarlate. Em quarto lugar, Vigia. Os Vigias, também conhecidos como Observadores, destacam-se como uma das raças mais poderosas dentro do vasto multiverso Marvel. O título de Observadores não é mero capricho, pois esses seres cósmicos são conhecidos por sua imparcialidade e pela estrita política de não interferência nos desdobramentos dos universos. Eles assumem o papel singular de testemunhas, observando silenciosamente os eventos cósmicos sem deixar sua marca direta nos destinos que se desenrolam diante deles. Em si, o Vigia chamado de Uatu desempenha um papel fundamental como narrador, nos guiando por diferentes cenários, explorando as consequências de mudanças cruciais nas histórias conhecidas da Marvel. Os Vigias possuem um conhecimento abrangente quase onisciente sobre eventos passados, presentes e futuros. Eles também possuem a consciência cósmica. Com esse poder, o Uatu é capaz de saber quase tudo o que aconteceu no universo principal. Esse é o motivo dele ser capaz de comparar as realidades que ele examina com a linha do tempo sagrada. Por serem entidades de grande poder, os Vigias possuem poderes que estão além da compreensão humana. Eles são capazes de manipular grandes quantidades de energias cósmicas, podem manipular a matéria, são imortais, podem ficar invisíveis e intangíveis. São capazes de se teletransportar e abrir portais para qualquer canto do multiverso. Possuem telepatia e telecinese, podem viajar no tempo e alterar os seus tamanhos. Mesmo que normalmente evitem interferir, os Vigias mostraram que sabem se defender, como vimos na briga do Uatu contra o Infinity Ultron. Depois dessa treta, o Uatu decidiu abandonar o "não vou me meter" e fez um juramento de proteger todas as realidades, virando o guardião do multiverso. Em terceiro lugar, Infinity Ultron. Eu acho que a maioria de vocês vai concordar comigo quando eu digo que o Ultron foi um dos vilões mais desperdiçados da Marvel. Eu até gosto da personalidade do personagem em Vingadores Era de Ultron, sendo sarcástico e tendo muitas frases fortes e impactantes, mas infelizmente, o que ele tem de personalidade forte e marcante, lhe falta de poder. Sério, o Ultron tava tendo trabalho contra o Capitão América. Tudo bem que o Capitão América é forte, mas não faz sentido ele dar trabalho pro Ultron. O Ultron foi basicamente humilhado por todo mundo no seu próprio filme, mas felizmente isso mudou em si. No episódio 8 disse, o Ultron deu uma guinada bizarra ao se alojar no corpo do Visão. Quando ele conseguiu o corpo do Visão, ele matou todos os Vingadores, e ao invés do plano de elevar a cidade de Sokovia usando motores de propulsão e, em seguida, fazê-la colidir com a Terra como um meteoro, causando uma extinção em massa, o Ultron disse foi um pouco mais esperto. Ao invés de ter todo um trabalho para transformar uma cidade em um meteoro, ele simplesmente matou toda a humanidade usando as suas próprias armas nucleares, um plano muito mais simples e eficaz. Após o Ultron executar sua missão de trazer paz ao nosso mundo, surge do nada o Thanos com 5 joias do infinito de um portal. Eu acho que assim como eu, vocês também pensaram que ia rolar uma baita luta entre o Ultron e o Thanos, mas infelizmente isso não aconteceu, já que o Ultron só partiu Thanos ao meio mesmo num piscar de olhos, e ainda roubou o restante das joias do infinito que estavam com ele.
Com 5 joias em mãos, Ultron saiu apagando geral do universo. Até o Ego e a Capitã Marvel foram pro saco. Para piorar a situação ainda mais, por causa do cabeça de ovo do Vigia, o Ultron descobriu a existência do multiverso, o que quase resultou na destruição de todas as realidades. O Infinity Ultron mostrou possuir um nível de poder muito maior do que o Thanos em Guerra Infinita ou qualquer outro portador das joias. O Infinity Ultron até foi derrotado, mas a sua derrota foi com a ajuda do roteiro. Em segundo lugar, Evil Doctor Strange. Desde Doutor Estranho Multiverso da Loucura, ficou claro que as variantes do Stephen Strange são uma verdadeira dor de cabeça para todos os universos. O problema é que esses Strange são incrivelmente arrogantes e têm essa mania de querer controlar tudo ao seu redor. Agora, no universo DC, tivemos um vislumbre assustador de uma dessas variantes. E não é qualquer variante, estou falando do Evil Doctor Strange, a variante mais poderosa que já surgiu no multiverso Marvel, até agora. No universo do Evil Doctor Strange, a tragédia toma uma forma diferente, pois em vez de perder as mãos, ele perde o próprio coração. Consumido pela dor da perda de Christine Palmer, Stephen Strange busca incansavelmente uma realidade onde ela possa viver. Após inúmeras falhas ao manipular a Joia do Tempo, ele se entrega às artes místicas proibidas na esperança desesperada de ressuscitar seu grande amor. Ao usar a Joia do Tempo, Stephen viajou até a biblioteca de Cagliostro, onde descobriu um feitiço poderoso capaz de romper um ponto absoluto no tempo e ressuscitar Christine. Ao realizar o feitiço, Stephen Strange absorveu as essências e poderes de diversas criaturas místicas, incluindo dragões e demônios. Após séculos de absorção de poderes, percebeu que estava incompleto devido à ação da anciã, que tinha dividido a linha do tempo em duas. Uma versão do Strange superou a dor da morte de Christine, enquanto a outra permaneceu presa na angústia. No desfecho, o Evil Doctor Strange acabou absorvendo sua própria metade benevolente, consolidando um ser poderoso, porém corrompido. Ao obter finalmente o poder necessário para ressuscitar Christine, Stephen realizou o feito desejado. Contudo, esse ato teve um custo alto, resultando na morte de seu universo e de Christine, provocados pelo paradoxo temporal causado por suas ações. Devido ter absorvido o poder de várias entidades místicas, o Evil Doctor Strange alcançou um novo patamar de poder. Agora ele adquiriu a consciência cósmica. O Evil Doctor Strange foi indiscutivelmente um dos seres mais poderosos de todo o multiverso Marvel. O cara é tão poderoso, que ele bateu de frente com o próprio Infinity Ultron. E na segunda temporada disse, a gente viu que havia derrotado vários seres poderosos do multiverso como Surtur, a Hela, a Wanda Zumbi e um monte de usuários das Joias do Infinito. Infelizmente o Evil Doctor Strange acabou sendo morto pela Marvel no último episódio da segunda temporada disse, o que é uma pena, já que ele era um dos melhores personagens de todo o UCM. Em primeiro lugar, Loki. Se você está desatualizado sobre os últimos acontecimentos do universo cinematográfico Marvel, fique sabendo que no final da segunda temporada de Loki, o nosso amado anti-herói favorito da Marvel, e não é o Deadpool, eu estou falando do Loki, que acabou se transformando no personagem mais poderoso de todo o UCM. Agora, o Loki mudou de título. Em vez de ser o deus da mentira, Loki se transformou no deus do multiverso, após o aquele que permanece. Conceder poderes temporais ao Loki, o deus da mentira começou uma verdadeira contagem regressiva para salvar todo o multiverso Marvel da sua iminente destruição, usando seus novos poderes temporais. O Loki tentou várias vezes salvar o multiverso, tanto tentando consertar e ampliar o teia temporal, quanto impedir a morte do aquele que permanece. No final, Loki percebeu que era impossível ampliar o teia temporal, isso porque o teia não era capaz de suportar um multiverso infinito. E caso aquele que permanece continuasse vivo, o multiverso perderia o seu livre-arbítrio. Em uma das cenas mais épicas e arrepiantes de todo o UCM, o Loki caminhou até o teia temporal, o destruiu e se tornou o próprio teia temporal. Loki pegou todas as linhas temporais mortas, e usando sua magia, ressuscitou o multiverso. Ele deu uma nova forma a tudo, moldando-o como a Yggdrasil, a árvore do mundo nórdico. Loki agora segura todo o multiverso Marvel literalmente nas mãos, abrindo mão de seu livre-arbítrio para garantir que todos tenham essa liberdade. Loki possui todos os seus antigos poderes mágicos, só que num nível infinitamente maior. Como os Asgardianos ficam mais poderosos com o tempo, Loki também se tornou mais forte após ser exposto à radiação temporal.
Essa exposição aumentou significativamente seus antigos poderes mágicos, proporcionando a ele uma força infinitamente maior. E falando sobre o tempo, o Loki agora se transformou numa espécie de joia do tempo, podendo viajar para qualquer momento do tempo que ele esteja, e até mesmo parar o próprio tempo. Além disso, por ser o novo Teatemporal, o Loki pode podar qualquer realidade do multiverso. Atualmente, até o exato momento desse vídeo, o Loki é o personagem mais poderoso de todo o UCM. Para superar o poder do Deus Loki, só mesmo Beyond o protege, o The One Below All e o próprio The One Above All. Em si, o Deus Loki não deu as caras, mas teve uma referência a ele no último episódio da segunda temporada. Disse: "Agora quero saber a sua opinião. Concordaram com o ranking? Qual personagem você acha que devia estar nesse vídeo? Deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para nos ajudar. E se ainda não é inscrito no canal, pense em se inscrever para não perder nenhum vídeo do canal. Nos vemos na próxima e fui!